Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de física, tá? Como eu falei na última aula, a gente ia resolver algumas questões, tá? O que a gente estava falando? Estava falando sobre escalas termométricas, tá ok? Galera, muito cuidado nesse assunto, tá? A gente viu que existem 3 escalas que são bem conhecidas, que é Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Essas escalas, galera, você não pode esquecer os 2 pontos fixos, tá ok? Que é o ponto de gelo, tá? E o ponto de vapor. Ele chama de ponto de fusão, que é quando a água sai do estado sólido para o líquido, certo? Qualquer material. Ou ponto de ebulição, tá ok, galera? Que é quando sai do líquido para o vapor, tá? E hoje, pessoal, a gente vai fazer algumas questões, não só com essas 3 escalas, mas também com outras escalas. Professor, mas o senhor só passou fórmula das 3. Galera, lembra? Orelhinha e orelhão. Só com isso aí, galera, você consegue resolver qualquer escala. Lembrando que pode existir, galera, inúmeras escalas, tá? Porém, essas 3 que eu falei, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, você não pode esquecer, tá ok? Nenhum dos 2 pontos fixos. Professor, mas se ele cobrar a escala de Carlos, ou a escala de Silva, ou a escala X... Olha, se ele cobrar esse tipo de escala, ele é obrigado a te dar 2 pontos. De preferência, que sejam os pontos fixos, tá ok? Tanto o ponto de fusão, quanto o ponto de ebulição. Então vamos comigo aqui no slide para a gente começar a resolver as questões, tá ok? Segue aqui, ó. Primeira questão. Transformar 41 graus Fahrenheit em Celsius, ou seja, sair da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Você que já estudou, certo? E viu no material anterior, sabe que qual é o bizu, galera? Bizu da transformação. Olha, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Certo, galera? Porém, o que tu tá precisando aí, galera? Você está precisando de Celsius e Fahrenheit. Então, professor, quer dizer que eu vou ignorar Kelvin? Sim, galera. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui os valores para Kelvin. Por quê? Porque não é necessário, galera, para resolver essa questão, tá ok? Então, eu só vou usar Celsius e Fahrenheit. A temperatura que ele me deu tá aqui, ó. 41 graus Fahrenheit. O que eu vou fazer? No lugar da temperatura em Fahrenheit, eu vou colocar esse valor. Olha aqui comigo, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, certo? Opa, já vamos substituir os valores, né? Para não entrar em repetição. 41 menos 32, certo? Dividido por quanto, galera? Dividido por 9. Pessoal, tá aqui, ó, uma continha básica, tá ok? Lado esquerdo a gente mantém aqui, ó, temperatura em Celsius sobre 5, tá ok? E do lado direito, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer com essa continha. 41 menos 32. Você que é um cara esperto já sabe, não é isso? 41 menos 32 é igual a quanto? É igual a 9, certo? Dividido por quanto? Por 9. Olha aqui, galera, ó. Resolvendo isso, temperatura em Celsius dividido por 5, isso tem que ser igual a quanto? 9 por 9 é igual a 1. Ou seja, temperatura em Celsius, passo 5 para o outro lado, se está dividindo, quando eu passo para lá, eu passo multiplicando, ó, vezes 1. Temperatura em Celsius, galera, é igual a quanto? É igual a 5 graus Celsius. Pessoal, isso aqui é só uma questãozinha para vocês verem que não é difícil transformar a escala de Celsius para a escala Fahrenheit, tá ok? No próximo slide a gente vai começar a melhorar as questões. Olha só, tá aqui, ó, Roberto, empolgado com as aulas de física. Então você aí, ó, você pode estar empolgado também e pode, galera, fazer a mesma coisa que o Roberto fez, ó. Decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele, tá? A qual chamou de escala R. Pessoal, em algum momento eu falei da escala R para vocês? Não falei, não é isso? Tá aí um exemplo, galera. O exemplo que a gente vai ter que usar o quê? Usar o bizu da orelhinha e do orelhão, tá ok? Eu só falei de 3 escalas para vocês. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Escala R eu falei? Em nenhum momento, tá ok? Mas vamos ver se ele vai dar os 2 pontos fixos. Vamos ver aqui comigo? Ó, para tanto, definiu que 20 graus R como ponto de fusão, opa, tem um ponto fixo.
80R como a temperatura de ebulição. Opa, então já deu os dois pontos fixos, né? Então eu posso fazer o que, galera? Eu posso comparar o ponto fixo dessa escala R com qualquer outro ponto fixo de qualquer outra escala, certo? Se for na escala Celsius, vai ser 100 e 0. Se for na escala Kelvin, 373 e 273. Se for na escala Fahrenheit, vai ser o quê? 212 e 32. Voltando aqui, ó, o que a gente tem? Sendo esses pontos fixos, tá bisurado, hein? Sendo R a temperatura da escala criada por Roberto e C, galera, temperatura na escala Celsius. Opa, escala Celsius é conhecida. E considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, certo? Ou seja, a pressão normal, a gente vai entender isso mais à frente. A expressão que relaciona corretamente as duas escalas é. Então vamos lá. Eu tenho aqui a escala R, que é de Roberto, e eu tenho a escala Celsius. Então vou montar aqui o meu termômetrozinho, certo? Vou fazer aqui as minhas linhas, ó. Aqui eu tenho o ponto de fusão e aqui eu vou ter o ponto de ebulição. Certo, galera? Então ponto de fusão, ponto de ebulição. Na escala Roberto, eu tenho no ponto de fusão menos 20. E aqui, galera, foi de quanto? 80. Na escala Celsius, o que a gente vai ter aqui, jovens? Ó, ele deu em algum momento na questão? Não deu, mas eu tenho que ir para a prova já sabendo, tá? Porque essa é conhecida. Se é conhecida, aqui é 100. E aqui é quanto, galera? 0. Ora, o que ele quer saber aqui, galera? Vamos voltar aqui para a questão. Sendo R a temperatura criada pela escala criada por Roberto e C na escala Celsius, tá? E considerando a expressão seja o nível do mar, ele quer a expressão, ou seja, ele quer a formulazinha que eu transfira qualquer valor na escala Roberto, então temperatura em Roberto, para a escala, galera, em Celsius, temperatura em Celsius. Galera, qual é o bizu que a gente vai usar aqui? Orelhinha e orelhão. Olha aqui, galera, ó, orelhinha na escala Roberto. Na escala Roberto de orelhinha eu vou ter o seguinte, TR menos, cuidado, hein, menos 20. O primeiro menos é o que, galera? É o menos da fórmula. E o segundo menos aqui vai ser o menos que está acompanhado com menos 20. Dividido por orelhão. Olha o orelhão aqui, galera, ó. Vai ser quanto? 80 menos quanto? Menos 20. Isso vai ser igual a orelhinha aqui, ó. A orelhinha, temperatura em Celsius menos 0, dividido por quem, galera? Orelhão, olha aqui, ó. Acabou, galera, acabou. 100 menos 0, certo? Resolvendo aqui os dois lados da minha equação, o que a gente vai ter? Olha, temperatura em Roberto, menos com menos, galera, vai ser sempre mais, ó. Mais 20, sobre 80 menos com menos, mais 20. Isso vai ser igual a temperatura em Celsius menos 0, ela mesma. E 100 menos 0 também dá 100, tá? Resolvendo aqui, galera, nós temos temperatura em Roberto mais 20. Isso sobre 100 vai ser igual a temperatura em Celsius dividido por 100. Galera, ó, eu tenho 100 dos dois lados numa igualdade. O que eu posso fazer? Corta aqui, fiquei com 1, fiquei com 1. Resposta final, galera. Temperatura em Celsius vai ser igual a temperatura em Roberto mais 20. Tá aqui, ó. Questãozinha, galera, difícil de resolver? Então tá aqui, ó. Questão, galera, falou entre duas escalas, certo? Uma era conhecida, que é a escala Celsius, e a outra não era conhecida, que é a escala Roberto. Na escala Celsius a gente já sabe, 100 e 0. Na escala Roberto, reparem, ele deu, tá ok? Ou seja, se tiver na questão qualquer outra escala que não seja conhecida, ele vai te dar o bizu dos dois pontos fixos, tá ok? E aí, galera, com essa formulazinha aqui, eu consigo transformar qualquer valor da temperatura em Celsius para qualquer valor na escala Roberto, tá certo? Vamos para a próxima questão? Aqui, ó. Próxima questão, o que a gente tem? Questãozinha tranquila, ó. O verão de 1994, algum tempo atrás, certo? Foi particularmente quente lá nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura
do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60. Galera, cuidado, hein? O que ele está falando aqui? Ele está falando que a diferença entre a máxima e a mínima, certo? Ele está falando exatamente da temperatura? Não, galera. Ele está falando que a diferença entre a máxima temperatura e a mínima é de quanto? 60. Galera, o que significa isso? Lembram? Variação de temperatura. Então, variação de temperatura em Celsius, 60 graus Celsius. Primeira coisa que você deveria anotar aqui, tá ok? E aí ele pergunta qual é o valor desta diferença na escala Fahrenheit. E aí você tem que lembrar da última aula. Qual é o bizu, galera? Bizu, ó, variação da temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit dividido por quanto? Por 9. Lembrando ainda que eu poderia usar aqui, ó, variação de temperatura de Celsius dividido por 5. Perdão, Celsius não, galera. Aqui é Kelvin, não é isso? Corrigindo aqui, ó. Só que Kelvin ele está me pedindo, ele está usando? Não tá. Então o que eu vou fazer? Não vou usar a temperatura em Kelvin, tá ok? Vou usar a temperatura só em graus Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Aqui, galera, fique tranquilo, ó. Variação vai ser de 60 dividido por 5. Isso vai ser igual a variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Galera, 60 dividido por 5, isso aqui dá quanto? Vamos lá. Isso aqui dá 12, não é isso? Então, 60 dividido por 5 dá 12. É igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Certo, galera? O que eu vou fazer aqui? Se está dividindo, eu passo para o outro lado como? Multiplicando, tá? Então, a variação de temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 12 vezes 9. Vamos lá, galera. Quanto que dá 12 vezes 9? Ó, 12 vezes 9 aqui vai dar 18. Vai 1, 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. Certo? Graus Fahrenheit. Então, galera, tá aqui a questão, ó. Diferença entre a máxima e a mínima, tá? Se ele fala a situação assim, ó. Se ele fala a situação de aumento de temperatura. Se ele fala assim, ó. É a situação de diminuição de temperatura. Se ele fala a diferença entre a temperatura num dado momento até o próximo momento. Nesse caso aqui, ele falou da diferença de temperatura no verão em relação ao inverno. Então, quando ele fala isso, galera, lembre-se, é sempre variação, tá? Se você colocar esse valor direto na escala, cuidado, galera, vai dar errado, porque isso aqui não é a temperatura em si. Isso aqui é o quanto a temperatura variou de um dado momento até outro, tá ok? Cuidado com isso. Reparado que há diferença, né, na cobrança quando é variação, quando é a própria temperatura. Vamos ver aqui a próxima questão. O que está dizendo? Aqui, ó. Antes de embarcar rumo aos Estados Unidos da América, Pedro ligou para um amigo que lhe informou que a temperatura na cidade onde desembarcaria estava a 59 graus Fahrenheit. Então, calma aí. Pedro chegou e falou na cidade dele lá que estava a 59 graus Fahrenheit, abaixo dos 35 do aeroporto de São Paulo. Logo, a cidade onde Pedro deverá desembarcar, a temperatura está quanto? Pessoal, vamos lá. Ele deu duas situações, tá? Ele deu o valor aqui, ó, de 59 graus Fahrenheit abaixo dos 35. Pessoal, o que isso significa? Significa que a temperatura está 59 graus menor do que os 35 em São Paulo, tá ok? Então, galera, o que a gente tem que fazer aqui, jovens? Primeira coisa, quando a gente viu que a 59 graus é abaixo, na verdade está falando que a variação de temperatura em Fahrenheit, certo? É igual a 59 graus Fahrenheit. Tá aqui a bolinha, certo? Abaixo dos 35. Então aqui está falando que a temperatura em Celsius em São Paulo é igual a 35 graus Celsius. Certo? Logo, a cidade onde Pedro deverá desembarcar, a temperatura no momento do telefonema é de quantos graus Fahrenheit? Pessoal, eu consigo usar a variação em Fahrenheit e jogar direto aqui? Claro que não, galera. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essa temperatura aqui em Fahrenheit para depois, jovens, colocar o que? Fazer a diferença, ou seja, diminuir, tá ok? Que aí eu sei qual vai ser a temperatura dele. Então vamos lá. Primeiro passo. Deixa eu apagar aqui. Primeiro passo, o que eu vou ter que fazer aqui para resolver essa questão?
Vamos lá, transforma essa temperatura aqui em Fahrenheit, que aí eu consigo fazer diferença na mesma escala, ok? Então o que eu tenho? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá ok? Olha, a temperatura em Celsius, ele falou que é 35. Então vai ser 35, tá? Esse 5 aqui, deixa eu ajeitar, dividido por 5, substituindo, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 35 dividido por 5, a gente já sabe a resposta, né? Isso dá quanto? Dá 7. 7 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Se está dividindo de um lado, quando eu passo para o outro, eu passo multiplicando. Resolvendo aqui, galera, vai ficar 9 vezes 7 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 7, quanto que dá isso aqui, galera? Vamos lá? 54, certo? Não é isso, gente? Ou eu estou errado? Temperatura em Fahrenheit menos 32. Certo, gente? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui? Perdão, né? 9 vezes 7, galera, não é 54. 9 vezes 6 que é 54. Aqui é 9 vezes 7 é 63. Certo, galera? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Temperatura em Fahrenheit, tá? Vai ser igual a passo para o outro lado, se está subtraindo, passo para o outro lado, somando. 63 mais 32, ok? Temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 95 graus Fahrenheit. Então, a temperatura vai ser igual de 95 lá no aeroporto de São Paulo. Se a temperatura está 59 graus Fahrenheit abaixo, o que eu vou fazer aqui, galera? Olha aqui, ó. Eu vou pegar a temperatura em Fahrenheit, vai ser igual a 95 menos 59. Eita, deixa eu apagar aqui. Aqui não deu um espaço muito bom, não. Aí. E aqui, gente, ó. Então vai ser a temperatura que eu quero saber lá na cidade, em Fahrenheit. Vai ser esses 95, que é a comparação que eu estou fazendo com os 35, tá ok? Menos quanto? 59, que foi de quanto ele diminuiu, tá ok, galera? Resolvendo isso, a gente vai ter a seguinte resposta: 36 graus Fahrenheit. Tá ok, galera? Então, pessoal, a questão aqui, ó, ela envolvia uma complexidade bem legal, tá ok? Primeiro, ele dava a temperatura em graus Celsius, lá na cidade de São Paulo, e aí falava que a temperatura lá na outra cidade nos Estados Unidos era 59 graus abaixo dos 35. Então, quando ele fala 59 graus abaixo, estou falando de variação, tá ok? Estou falando de uma diferença, eu vou retirar dos 35. Porém, eu não posso, galera, fazer uma comparação de pegar de um valor de uma escala e subtrair com o valor de uma outra escala diferente, tá ok? Eu só posso fazer comparação entre escala com a mesma escala, tá ok? Por isso que eu primeiro peguei, vamos lá, olha aqui comigo, ó. Primeiro eu peguei, transformei de Celsius para Fahrenheit e depois sim eu fiz a diferença entre os valores, tá ok? Próximo slide, o que a gente tem aqui? Olha aqui, ó. Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquele pelo qual é representado na escala Celsius. Esta temperatura é... Pessoal, vamos lá. Então, eu estou falando de escala Celsius e Fahrenheit, tá ok? Então, escala Celsius, temos aqui, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Certo? Beleza. O que ele está me dizendo aqui, ó? Que a escala Fahrenheit é indicada por um número, certo? Que é o dobro daquele pelo qual é representado na escala Celsius. Ou seja, se na escala Celsius, desenhar aqui as escalas, ó. Opa. Aqui as escalas, ó. Se na escala Celsius eu tenho um valor aqui, ó, que é X, na escala Fahrenheit, vamos ver se a gente entendeu isso aqui, ó. Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquele pelo qual é representado na escala Celsius. Então aqui vai ser o que, galera? O dobro, 2x. É só fazer essa comparação aqui. Ou seja, esse valor aqui, comparado com esse, equivale a 2x, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, x dividido por 5 é igual a 2x, que eu não conheço o valor,
menos 32 dividido por quanto? Por 9, certo? Se eu tenho divisão dos dois lados, multiplica em cruz, galera, ó. Denominador com numerador de um, com numerador e denominador do outro. 9 vezes x, isso é igual a 5, que multiplica 2x menos 32, certo? 9x, o que eu vou fazer aqui? É o tal do chuveirinho na matemática, não é isso? Vou multiplicar pelo primeiro e pelo segundo, é a nossa distributiva. Então vai ficar 5 vezes 2, vai dar 10x, certo? Menos 5 vezes 32, tá? Isso aqui vai dar quanto, galera? 160, ok? Isolando o x, passo 10x para um lado, passo 160 para o outro. Então vai ficar 160 vai ser igual a 10x menos 9x. Olha aqui como resposta, 10 menos 9 dá x igual a 160 graus, certo? Ou seja, na escala Celsius, eu tenho 160 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, o que a gente vai ter, galera? Vai ter o dobro, tá? Na escala Fahrenheit, a gente vai ter 320, porque vai ser 2 vezes 160 graus Fahrenheit, tá ok, galera? Difícil a questão? Então é uma questãozinha, galera, um pouquinho trabalhada, envolve um pouquinho de lógica. Próxima questão, o que a gente tem aqui, ó. No interior de um freezer, certo? Congelador doméstico, a temperatura se mantém a menos, tá ao menos aqui, hein? Menos 20 graus Celsius, tá ok? Então, vamos lá. Quanto valeria a soma algébrica das indicações dos dois termômetros graduados na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, após o equilíbrio térmico estabelecido se ambos fossem congelados no interior desse congelador? Ou seja, eu preciso saber os valores na escala Fahrenheit, depois o valor na escala Celsius, que equivale a menos 20, vou botar o menos aqui, ó, porque o menos está aqui, não desceu, tá ok? Menos 20 graus Celsius. E aí o que ele vai falar? Soma algébrica de quem? Das indicações. Então eu vou ter que pegar o valor de Kelvin, somar com o valor de Fahrenheit, só isso. Então, galera, aqui está falando que é soma dos valores, não está falando que vai ser na mesma escala não, tá? Cuidado com isso. Então vamos lá, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? Então vamos lá, menos 20 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, que eu vou descobrir, menos 32 dividido por 9, menos 20 dividido por 5, isso aqui dá quanto, galera? Ó, menos com mais dá menos 4, certo? Isso aqui vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? Aqui, ó, continuando a resolução, passo o 9 para o outro lado multiplicando, então vai ficar menos 4, que multiplica 9 é igual a TF menos 32, certo, galera? Aqui eu vou ficar com menos 36 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, certo? Passo o 32 para o outro lado, eu vou ter temperatura em Fahrenheit igual a menos 36 mais 32, certo? Passei o 32 para lá, então ficaria menos 36 mais 32, tá ok? Temperatura em Fahrenheit foi de quanto? Menos, aqui ó, menos 4 graus Fahrenheit. O que eu vou fazer agora? Temperatura em Kelvin, tá? Então vou pegar os menos 20. Professor, você poderia pegar esse menos 4 Fahrenheit e transformar em Kelvin? Poderia, que daria a mesma coisa. Mas vou pegar aqui, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura menos 273 sobre 5. Só que aqui é em Kelvin, tá? Olha que legal. Só cortar esses dois, tá ok? Então aqui eu vou ficar com o seguinte, ó. Menos 20 vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273, ok? Passo 273 para o outro lado, é só trocar o sinal. Olha lá, ó, passei para lá positivo. 273 menos 20. Resolvendo isso aqui, galera, eu vou ficar com temperatura em Kelvin igual a quanto? A 253 Kelvin. Não tem graus, hein? Guarda aí, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o que ele está pedindo, ó. Soma algébrica, tá ok? Como é que vai ser a soma algébrica, tá? Temperatura em Kelvin mais temperatura em Fahrenheit, certo? Então aqui, ó, temperatura em Kelvin deu 253. Temperatura Fahrenheit deu menos 4. Ora, resolvendo isso aqui, galera, temperatura final da soma algébrica vai ser igual a
249. Resposta final, tá ok? Então, galera, existem questões um pouco mais elaboradas, mas vocês podem reparar que o mecanismo de resolução é o mesmo. Ora, vai ser transformar temperatura para temperatura, ou seja, sair de uma escala para outra, escala Celsius para Kelvin, Celsius para Fahrenheit, certo? Outra hora vai ser o quê? Transformar variação para variação. Então, galera, fiquem espertos, tá ok? Fiquem ligados. Essas aqui foram algumas questões e eu espero que tenham ajudado vocês e com isso, nessa parte de escalas termométricas, vocês consigam fazer todas as questões que vierem, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite e bons estudos.